Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do programa Direto ao Ponto pelo seu canal 20 em HD, sendo transmitido também simultaneamente pela página do Facebook J. Parreira, programa Direto ao Ponto. Hoje estamos recebendo, como foi amplamente divulgado nas redes sociais, em todos os contatos e também pela rádio Ilhabela, no programa Direto ao Ponto, eu divulguei a semana passada, ontem, hoje, não é? A participação do candidato a deputado estadual pelo partido do PROS. Eu digo no Litoral Norte, porque ele é do Litoral Norte, mais especificamente de Ilhabela, o popular e conhecidíssimo sambista carnavalesco, o homem que sabe tudo do samba popular, Ditinho. Boa noite, Ditinho. Boa noite, Parreira. Que satisfação imensa estar aqui diante de você, um grande homem da comunicação, e cumprimentar os telespectadores da TV 20 em HD e dizer da satisfação e agradecer a oportunidade de a gente estar aqui passando um pouco das nossas ideias e abraçando os amigos da região. Muito bem, Ditinho. Na verdade, quem agradece a oportunidade somos nós, porque você vem candidato a deputado estadual, não é? Pelo estado de São Paulo, obviamente, e nós estamos trazendo preferencialmente os candidatos da região, para que os nossos, não só ouvintes do rádio, mas também aqui do canal 20, né, da TV, possam conhecer a plataforma de campanha, propostas dos candidatos a deputado estadual e também federal do Litoral Norte. O deputado estadual, a própria palavra já diz, é do estado de São Paulo, mas são muitos deputados, não é? 94. Eu costumo dizer que cada um puxa a brasa para sua sardinha. E nós estamos já cansados, enjoados dos paraquedistas que aparecem aqui de 4 em 4 anos para buscar voto, e depois de eleitos, ele, como eu acabei de dizer, ele puxa a brasa para a sardinha dele e leva todas as benéfices para a região dele. O Litoral Norte está órfão de deputado estadual, não tem representação na Assembleia Legislativa, não tem representação no Congresso Nacional. Nós temos uma população, candidato Ditinho, nós temos uma população aproximada no Litoral Norte de 350 mil habitantes, com um colégio eleitoral da ordem de 250 mil votos. Eu acredito que você tenha esse levantamento, e se eu estiver enganado, pode me corrigir? Está perfeito. E é um colégio eleitoral suficientemente capaz de eleger 2 deputados estaduais para o Litoral Norte e 1 deputado federal. Com certeza. Se deixarmos a tal chamada... Como é que fala? A gente fica órfão desse agente político entre as prefeituras e as câmaras municipais e o governo, e também refém dessa tensão durante 4 anos. O povo do Litoral Norte tem que parar com a abstenção do Exatamente. voto. São 250 mil A pessoas. abstenção colabora para que essas pessoas voltem no comando. Né? Exatamente. Vamos parar, não vamos deixar valer a máxima de que santo de casa não faz milagre, não. É a única oportunidade que quem manda é você. Você que neste momento está ouvindo aqui o Ditinho, eu estou fazendo aqui uma abertura do programa para depois ouvirmos o candidato. O Ditinho, tá certo? Então, eu tenho dito aqui no programa, hoje não seria diferente, até com um pouco mais de ênfase, porque o Ditinho também, ele é artista, né? Artista, ele com a sua família, você vai falar um pouquinho também da sua família, porque sem família você não consegue caminhar, não é? Ex-secretário da Cultura de Ilhabela, e nós vamos, a partir de agora, se você já ouviu falar do Ditinho, mas não conhece a história do cidadão, pessoa física do popular Ditinho, nós vamos conhecer agora. Quem é Ditinho? Natural de onde? Enfim, vamos conhecer o cidadão popular Ditinho. Ok. Eu sou um caiçara nascido em Ilhabela, né? Sou filho de pescador, uma origem bastante simples, né? Sou daquela pessoa da infância difícil,
daquela época onde nós íamos para a escola, entrávamos aos 6 anos de idade na escola, e eu tive essa lembrança de que eu ia, a minha mochila era um saco de feijão de arroz de 5 quilos, o chinelinho havaiana, junto dos cadernos e um embornal com um monte de artefatos, né? Peão, estilingues, né? Enfim. Teve uma infância bacana. Bacana, muito. Na época que a vida era mais simples de viver e nós tínhamos mais liberdade do que não acontece hoje. Então, gente, aos 16 anos eu fui pai, né? Começou cedo. Aos 16 anos, então já aprendi a ter a responsabilidade, porque eu assumi lá a mãe dos meus filhos e o menino, e já são 10 filhos. Quanto? 10. Tá ouvindo, né, Luiz? Você acha que você com 8 tá muito? E 4 Brincadeira. netos. O grande detalhe 10 é assim, filhos e 4 netos. E 4 netos. O meu maior orgulho, realmente o meu maior legado até esse momento, e vai ser para sempre a minha família. O resultado da minha família não é ter 1 ou 2 filhos, ou os 10, a quantidade de 10 que assusta um pouco. Na realidade, eu não planejei ter nenhum e tive 10, né? Foram presentes de Deus. Todos filhos homens? Não, nós temos 4 mulheres e 6 homens. Tá. A grande questão, o que me orgulha bastante, é o resultado da criação dessas crianças. Então, o meu filho mais velho, é um maestro formado na faculdade Santa Cecília de Pindamonhangaba. Ele é bacharel em música, formado em piano, né? É um homem que já viajou para a Alemanha, foi para a Europa. Não está na Alemanha porque ele é muito família e por saudade deixou de querer estar na Europa para continuar com a gente aqui, né? Mas é uma pessoa bastante desenvolvida e que construiu já um patrimônio na Ilhabela que a gente tem muito orgulho. Eu tenho um filho que ele está na Indonésia. Ele é um dos maiores fotógrafos do surf, ok? Poxa, que bacana. Ele é muito bem relacionado internacionalmente e já emplacou suas fotos nas maiores revistas da Europa e dos Estados Unidos, na área do surf. Ele é fotógrafo subaquático, né? Aqueles que entram na água realmente. Poxa. Tem o meu filho mestre Bajo, que é o 3º filho. Ele é simplesmente o presidente da Liga Carnavalesca de Ilhabela. Esse eu conheço. O Bajo, né? O Bajo. Então, assim, pessoa sensacional. Por que esse orgulho? Porque, assim, para o prefeito da cidade ter as escolas de samba, as entidades escolherem aquela pessoa para representá-los e também passar por uma conta de uma liga, aproximadamente R$700 mil, às vésperas do carnaval, para que seja feito o espetáculo, e ele que assina essa despesa, então realmente é um filho de a gente ter assim uma formação orgulhosa, né? Muito bem. O outro está aqui comigo, que é o Iago. O Iago entrou agora na faculdade módulo de Caraguá, cursando urbanismo, né? E arquitetura e urbanismo. E assim, meus filhos estão muito bem, graças a Deus. Foram criados com simplicidade, mas na sociedade eu posso dizer que são um grande bem social. Tem o Leleco, o mestre Leleco, que à frente à escola de samba que nós temos, ele também teve lá já 1 ano e meio cursando Direito, mas aí ele teve que parar, a possibilidade não deu, está retornando à faculdade agora, mas conduz um projeto social com a escolinha Leões do Ita, com 60 crianças aproximadamente. Poxa. Estavam 55, chegando a 60, e é um projeto muito admirado em Ilhabela. Realmente as pessoas se sensibilizam muito com o projeto, pelo resultado de ele estar envolvendo aquelas crianças num princípio educacional, musical e cultural tão bacana. Então, esse lado, meu pai, é o meu grande legado. Agora, eu já trabalhei de tudo na minha vida, né? Trabalhei em construção civil como ajudante de tudo, né? Ajudante. Sim. Eu era ajudante de tudo, porque generalista, oficialmente não aprendi nada na obra, mas ajudei todos os profissionais. Legal. Aí fui motorista 8 anos, eu também fui presidente de Social Amigos de Bairro, que dá uma experiência de liderança. Eu trabalhei em Santos, eu trabalhava e voltava, então nunca morei fora de Ilhabela, fora do litoral. Eu ia, ficava aqueles dias e voltava. Trabalhei na importação e exportação como controlista de 600 containers na área portuária de Santos, na empresa Wilson Sons. Fui presidente da Fundação Horticultura de Ilhabela, né? Sim. E sou
E fui também secretário de Cultura de Ilhabela e sou formado... No mandato passado, né? Na gestão do prefeito Colucci. Do Colucci. Na gestão do prefeito Colucci, até 2016, até dia 31/12, né? Foi secretário de Cultura de Ilhabela. E tenho uma formação na área contábil, sou servidor público concursado, sou um dos 4 contadores do setor público de Ilhabela, né? Então, o que me deixa muito tranquilo para querer ser um gestor, né? Para sonhar ser um gestor do erário público, ou um servidor, né, nesse gabarito, porque eu já sou um servidor. Sim. E não importa se o cara é presidente, se o cara é senador, deputado, ele continua sendo servidor. O empregado será sempre o povo, muito né, bem. Que paga o salário. Então eu trabalho, patrão, né? Eu trabalho há 7 anos fazendo o registro contábil do orçamento, que hoje gera em torno de 5,5 milhões da Fundação Horticultura de Ilhabela. Então, eu sou efetivamente um contador orçamentista e financeiro público, né? Muito bom. Ditinho, você também é músico, né? A música foi que projetou a minha imagem na região inteira. Eu tenho uma banda que chama-se Pronúncia no Olhar. Eu tenho Quem que já não ouviu falar Exatamente. de Pronúncia no Olhar, né? Nós já fizemos muitas coisas em Ubatuba, convite da prefeitura de lá, ao longo dos últimos 20 anos, né? Que essa formação com os meus filhos perdura 20 anos. Eles começaram muito jovens comigo. O maestro JJ e o mestre Bajo, né? Eles começaram... Este grupo, essa banda Pronúncia no Olhar, é formado de pai e filhos. Hoje nós somos o Ditinho, né? Aos finais de semana, né? Servidor de segunda a sexta, final de semana eu sou sambista com muito orgulho. E é encantador tocar junto com os meus filhos. E nós ganhamos cachê musical para isso. Então, assim, você ficar 20 anos em evidência sendo contratado não é para qualquer um, tem que haver muito talento. São 4 filhos meus, né? Eu, meus filhos, o JJ, o Bajo, o mestre Leleco e o Iago, e mais o meu sobrinho, o Gambert. Essa formação de 6 pessoas que vem na última década aí, rodando a região toda, já fizemos coisas em São Paulo, no Vale do Paraíba. Realmente o nome Pronúncia no Olhar é bastante conhecido, das 4 cidades da região, muito conhecido. Que bacana. E também no Vale do Paraíba. Hoje nós estamos entrevistando o Ditinho, candidato a deputado estadual, que nós já vamos entrar forte dentro desse assunto, que é o foco principal do programa de hoje. Mas eu queria ter a honra de um dia receber aqui, tirar essa bancada daqui, a gente ficar em pé, a banda Pronúncia no Olhar, ao vivo, né? Para poder tocar e cantar aqui para todos os nossos telespectadores. Exatamente. A banda Pronúncia no Olhar projetou a imagem do Ditinho. Eu comecei lá atrás com um grupo de amigos, depois, por uma questão de existência desse grupo lá atrás, eu comecei a tocar com os meus filhos e essa minha imagem de sambista realmente era muito notada. Eu digo isso porque eu sinto esse termômetro quando eu me desloco fora da Ilhabela e rodo a região inteira. As pessoas me conhecem no núcleo musical, mas agora elas estão ouvindo falar do pré-candidato Ditinho, hoje candidato. Nós vamos falar do Ditinho, candidato a deputado estadual, no segundo bloco, mas antes de encerrar esse primeiro bloco, qual é o instrumento que você domina? Ou quais são os instrumentos que você domina? Eu comecei com violão, depois cavaquinho, e depois os meus filhos, logo, muito cedo, foram dominando com tanta maestria esses instrumentos, que eu, sinceramente, fiquei com vergonha de tocar perto deles. Né? Então eu toco reco-reco e faço vocal. E você canta? Canto. Todos os meus Faz filhos solo? Cantam. Eu canto capela. Se você quiser, canto aqui. Oh, caramba! Canto, me garanto. Que legal. Olha, nós temos os nossos ouvintes aqui, telespectadores e internautas que nos acompanham pela página do Facebook. O José Luiz Soma, ele está nos assistindo. O Ralph Rogério Moraes, ele é de Ubatuba. O Ralph, ele diz: boa noite, J. Parreira, já estamos prontos para assistir você e sua entrevista com o Ditinho. Maravilha. Obrigado, Ralph. Obrigado, tá querido Ralph. O José Luiz Soma diz aqui: boa noite, meu camarada. Olha só, são algumas pessoas que já começam a mandar os seus recados e interagir conosco aqui. Nós vamos para um bloco de comercial e voltamos rapidinho com o Ditinho para saber por que ele é candidato a deputado estadual aqui. Eu volto já, aguardem.
Caraguá é a cidade para você curtir o ano todo. Venha para o 13º Festival Caraguá Agosto e aproveite o melhor da nossa gastronomia. 44 estabelecimentos escolhem um prato especialmente para o evento e você tem a oportunidade de saborear e dar a sua nota. Participe do Caraguá Agosto, de 1º de agosto a 2 de setembro. Prefeitura de Caraguatatuba. Gente que cuida da gente. Vamos falar de balança. Olha lá, Balanças Vilela, do meu amigo Adriano. O Adriano é o novo empresário das Balanças Vilela. Aliás, é uma empresa com mais de 30 anos de tradição aqui em Caraguatatuba, não é? Era do tio do Adriano há 30 anos atrás, depois passou para o pai do Adriano, o Zé Carlos. Zé Carlos agora está velho, né? Aposentou, passou para o filho, que é o Adriano. Balanças Vilela. E ele falou, Parreira, ó, Balanças Vilela, nós não trabalhamos só com a marca de Balanças Vilela. Isso é um nome fantasia, Sim. né? Mas atende aí todo tipo, modelo de balança, máquina de cortar frios, equipamentos para açougue, supermercados, mercearia. Balanças Vilela está aqui em Caraguatatuba, na Avenida Rio Branco, número 591, no bairro do Indaiá, quase em frente ao cemitério. O telefone é 3883-9530. Olha lá o Adriano, olha lá, trabalhando, ó. Balanças Vilela. O Adriano, ele também dá uma manutenção. Você faz um contratinho mínimo com o Adriano e ele faz a manutenção. O comerciante não pode, a balança não pode pesar menos, o consumidor levar mais. O consumidor também não pode levar menos com a balança pesando mais. Então tem que estar aferida. E daí o Adriano tem um detalhe que precisa saber. O Adriano, ele é o único técnico no Litoral Norte credenciado pelo Inmetro. Todo o comércio, liga lá, olha lá, Balanças Vilela, 3883-9530. Tem também o WhatsApp 97408-3433. Fala com o Adriano e você não vai ter problema com a balança do seu comércio, tá dito, tá bom? Hoje o programa Direto ao Ponto pelo seu canal 20 em HD, transmitido também simultaneamente pela página do Facebook, Parreira Programa Direto ao Ponto. Estamos recebendo aqui o Ditinho Caiçara, né, natural de Ilhabela. E já fez no primeiro bloco a sua apresentação pessoal, familiar, e a gente observa quando o Ditinho fala dos filhos, da família, ele fala com sentimento, né? Ele fala com sentimento, não é nada mecânico e muito menos nada ensaiado, né, Ditinho? Nós viemos para cá juntos, não é? No carro do Ditinho e em nenhum momento ensaiamos nada do que nós deveríamos falar aqui. Não é isso, Ditinho? E também não trouxe nenhuma cola, estou aqui de Não coração precisa. aberto. Vou falar com o coração e a realidade do que eu sinto, até porque eu, antes de qualquer coisa, eu gostaria de representar a nossa região. Gostaria e sonho com isso e deixar um legado, uma participação histórica na representatividade junto à Assembleia Legislativa e representando o nosso litoral. Mas eu sou, sem dúvida, antes de mais nada, uma pessoa que sente o dia a dia da região, né? Que pega a balsa, que atravessa. Eu ando de ônibus circular, eu criei minhas crianças com dificuldade, então a gente tem uma tarimba, a gente é sofrido na vida, né? Eu não tive infância fácil, eu não tenho parentes importantes, não tenho, meu pai não foi prefeito, não tenho ninguém importante na minha vida que me influenciou politicamente, a não ser a vontade, por ser tão procurado. Quando eu já liderei aí as associações amigos de bairro, nós trabalhamos de graça para o bairro, né, para as comunidades. E a gente é muito procurado para resolver coisas, para ser o intérprete, o intermediário daquelas pessoas humildes que não têm muita comunicação, é muito tímida, não consegue chegar a uma prefeitura, a uma câmara e expor as suas necessidades diárias e clamar os seus direitos. Então procura uma pessoa que ele entende que pode representá-lo. Eu já faço isso há muito tempo. Que esta é a função e a obrigação dos vereadores, que pouco fazem isso. Pouco fazem. Bom, ó, o Benedito Alcântara está dizendo aqui, parabéns, irmão. Dá um alô pro Benedito Alcântara. O Benedito Alcântara é o dicão do pandeiro, é um agente da saúde, trabalha na saúde lá em Ilhabela.
é uma pessoa também histórica de lá, tem muita credibilidade, muita fé pública. Obrigado pela participação. Muito bem, quem está também te prestigiando aqui no programa Direto ao Ponto pelo Canal 20 é a Gisele Flor. Ela fala, aí, Ditinho, isso mesmo. Gisele, minha querida, olha, muito obrigado por estar prestigiando esse programa maravilhoso, que é, sem dúvida, um importante meio de comunicação, liderado pelo Parreira, e eu te agradeço demais o carinho. Muito bem, o Ralph, que é lá de Ubatuba, ele diz assim, meu amigo Ditinho, fico feliz em você estar aí hoje dando esta entrevista e venho também te convidar para assistir no dia 21 de agosto, o Ralph vai estar aqui, não é? Que eu estarei aí falando do grupo, agora escreveu aqui um negócio, não consigo ler o resto, do grupo, do grupo que eu estarei falando, do grupo... Doações do Bem, Doações do Bem. O Ralph, ele tem um trabalho social em Ubatuba, não sei se você o conhece. Eu já ouvi falar. O Ralph, meu irmão, continue assim. O caminho do bem é o melhor caminho e você certamente, a sua credibilidade, a fé pública na cidade de Ubatuba para a sua pessoa é grande. E quando a gente age assim, a gente deixa de herança para os filhos respeito. Onde a gente passa, os nossos filhos, nossos netos passam e colhem aquilo que a gente plantou, aquele respeito que a gente deixou. Eu te parabenizo. Em breve estarei em Ubatuba, não uma única vez, vou várias vezes aí. Quero mandar um abraço ao Ricardo Ramalho, que é de Ubatuba, um grande maestro, faz um trabalho social gigante. E a gente vai se encontrar e eu vou te prestigiar na sua vinda aqui nesse programa. Dia 21, o Ralph estará aqui. Ditinho, você foi presidente da Sociedade Amigos de Bairro em Ilhabela e foi vereador alguma vez por Ilhabela, já saiu candidato, pleiteou uma cadeira de vereador? Em 2008, eu militei 11 anos no PMDB. E em 2008 eu fui candidato a vereador e eu não entrei por 20 votos. A votação na Ilhabela... Mais 4 visitas que você tivesse feito? Mas então, é porque cada eleição tem um contexto, né? O contexto daquela eleição, ele era muito adverso para minha pessoa. Ficou de suplente, então? Eu fiquei... exatamente. E assim, a situação da coligação que eu estava não ajudou, entendeu? Não vamos entrar nos detalhes, que a gente acaba esquecendo. Haja visto, não. Mas assim, aí só te contar a sequência disso daí. Em 2008 eu fiquei por essa quantia de votos realmente baixa, pequena, né? E porque naquela ocasião nós entrávamos com 180 votos. Sim. 180 votos estava eleito. Hoje com 300... 400, mas naquela ocasião, há 10 anos, exatamente, aumentou o colégio eleitoral. E eu fiquei por 20 votos, e em 2012, como eu passei no concurso público, e eu até os 45 anos, eu trabalhava, né, graças a Deus, honestamente, criando minhas crianças, aquela coisa toda, né, mas eu trabalhava sem, assim, um vínculo empregatício que tivesse uma coisa certa, né? Mensalmente, né? Eu fui comerciante também, tive 10 anos bares, lanchonetes, né? E aí o que acontece? Saiu aquele concurso público, eu tinha o CRC, que com muito custo eu tirei e mantive, né? A credencial do Conselho Regional de Contabilidade. E aí CRC. Saiu lá uma única vaga para contabilidade. Eu passei em primeiro lugar, assumi essa vaga e justamente no período eleitoral de 2012, começava o meu probatório. Então eu teria que escolher participar daquela eleição ou assumir o meu cargo, que hoje é o meu trabalho, né? Que é o meu orgulho. E aí quando foi em 2016, eu também não podia por conta de que o acaso me levou a ser secretário de Cultura. Sim. E eu estava fazendo era um trabalho importante, era uma oportunidade muito bacana que eu tinha de estar ajudando a cultura e a arte da cidade, né? Em todos os segmentos. E aí eu realmente não fui. Então eu entendo que vereador não era muito que o meu caminho, Deus me mostrou isso, eu tenho certeza. Né? Hoje eu sou presidente do PROS em Ilhabela e pleiteando essa cadeira na Assembleia Legislativa, eu digo a vocês o seguinte. Olha, agora, me permite uma pergunta. A que você atribui o fato de ter recebido o convite do ex-prefeito Toninho Colu de Ilhabela para assumir a pasta de cultura da cidade?
Então, o prefeito Toninho Colucci, na eleição que eu citei de 2008, eu não o apoiei, né? E às vezes não quer dizer que não apoiar, não quer dizer que é contra. Eu não faço oposição de ninguém. Fica até melhor o cidadão depois ser convidado para assumir uma pasta do que assumir porque ele apoiou. Você está dizendo que não apoiou. Não apoiou. E assim mesmo ele reconheceu as suas qualidades e potencial para assumir a pasta. E te digo mais, né? E o Toninho há de dizer que é verdade. Ele pode, acredito que ele esteja ouvindo como está sendo gravado, ele vai ver depois. Acontece que quando ele entrou em 2009, eu trabalhava na Arte e Cultura de Ilhabela, na Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, como motorista. Tá. Fiquei 5 anos lá como motorista. Quando ele entrou em 2009 para 2010, eu saí, né? Eu saí. De motorista. Eu saí de motorista e... Mas continuou e acabei funcionário voltando. público. Não, eu acabei saindo. Eu trabalhava Você com... se desligou do ele tinha um secretário executivo. Servidor. Ele tinha um secretário executivo que me mandou embora. E já foi embora também para outro mundo, que Deus o tenha lá, tenha o maior respeito. O Nivaldo Simões me mandou embora e 3 meses depois ele morreu, infelizmente, né? Então, assim, claro que a gente tem um respeito, é um cara que realizou muita coisa na cultura, mas ele me mandou embora, não teve nenhum pretexto para isso, nenhuma razão. E aí o destino fez com que eu voltasse 1 ano depois como contador e concursado. Aí... e nesse período dos 4 mandatos do Colucci... Você não era concursado. E nesse período dos 4 mandatos, não era. Era um cargo comissionado, onde dirigia um carro e atendia as oficinas cargo culturais. De confiança. Exatamente. E aí quando foi... e o prefeito Colucci, ele não era aquela pessoa mais próxima de mim, nunca foi, né? Inclusive, houve uma eleição na comunidade Itaquanduba, Itaguaçu, que é onde eu nasci e resido, onde tem o Morro dos Mineiros, que é o 2º maior colégio eleitoral de Ilhabela, só perde para Barra Velha. E nessa eleição, eu venci a hoje vice-prefeita Gracinha, na urna, né? Olha, na urna, sim, e foi uma votação de 745 pessoas, e o Colucci torceu muito para que a Gracinha ganhasse, né? Ele queria muito, eles eram do mesmo partido, PSDB, e aí, enfim, isso faz parte, né? Claro. Bom, conclusão. Lá no 2º mandato dele, eu fundei uma escola de samba chamada Leões do Ita, que é esse ganho social incrível. E como eu fundei essa escola de samba? Ita de Itaquanduba. Ita de Itaquanduba e Itaguaçu, 2 bairros. Itaguaçu, a gente Itaquanduba. unificou Leões, porque é meu signo, eu sou do signo de Leão, personalidade forte. Verdade. E eu fundei, como eu fundei? Eu peguei aquele fundo de garantia de 2009, quando eu fui mandado embora, e fundei a escola de samba. É mesmo? E eu usei esse fundo de garantia porque antes disso eu tive a notícia que não teria verba e eu achei aquilo uma situação muito triste por conta que eu já tinha um bloco chamado Bloco do Ditinho, que era um sucesso incrível, e a gente teve que transformar aquele bloco numa mudança de categoria para a escola de samba, para o nosso bairro, que era o único que não tinha esse ganho, que era uma escola de samba. Nós já tínhamos 5... Só que a prefeitura disse que não tinha e a Liga também não trabalhou para que eu tivesse. E sendo que era um direito meu. Bendito FGTS. Aí eu fui no Lions Clube de Ilhabela. Não, Lions Clube de Ilhabela. Lions Clube Internacional. Fui lá, eu não tinha projeto, não tinha nada, tinha apenas a minha história. Cheguei lá, eles me deram R$7.000. Eu falei que não queria em espécie, que eu compraria instrumentos usados e reciclados na loja e que eles pagassem, mas eles confiaram, me deram em espécie. Eu juntei com o meu fundo de garantia, e como eu estava desempregado, saí com um livro de ouro na rua e eu arrumei, em 35 dias, R$30.000. Poxa, parabéns. E fundei a escola de samba. No primeiro ano que eu saí, a gente ficou em 3º lugar e batemos em 3 escolas que tinha verba pública. Aí, fiz um churrasco e o seu Colucci foi. Naquela ocasião com o César de Túlio, que é um grande amigo. Quero mandar um abraço para o César de Túlio, uma pessoa íntegra que a gente respeita. Com certeza. E aí, eles foram no churrasco e o povo do bairro falou, e aí, prefeito, como é que é? Vai dar verba agora para nós ou não? Como é que é o negócio, né? O povão, né? E aí, como é que nós fica, né? Então, conclusão. Ele falou, não, então vamos rever essa história do Ditinho. Mas nessa de rever, eu dependia do interesse da Liga. E aí a coisa foi se perdurando, chegou o próximo carnaval, já não tinha expectativa e não ia conseguir a façanha de arrumar aquela verba novamente da mesma forma, né? Sim. Até porque eu não ia ser mandado embora de novo, entendeu? O FGTS. Conclusão, fundei, aí a gente pegou e eu fui na Câmara, eu não conseguia falar com o prefeito, não era um acesso fácil, apelei para os vereadores e disse, olha, vocês me ajudem, por favor, porque existe uma festa, existe um bolo de aniversário,
que é fatiado em 5 fatias, mas tem 5 crianças. Sim. E tem 6 crianças e 5 fatias. Essa criança que bate palma e não come a fatia de bolo, chama-se Itaquanduba e Itaguaçu. O segundo maior colégio eleitoral onde os senhores vão pedir voto. Eu quero que assine esse documento. E aí essa criança sai chorando, né? Parabéns para você. Né? Discriminada. Então, vamos rever isso daí. Tá a conclusão, eu fui meio na marra, e aí o Colucci começou a olhar para mim, eu observava, pô, esse cara é guerreiro, esse cara é um cara... Atrevido. E ele sentido, também né? é ousado. Corajoso. E ele também ousado, é. E eu digo assim, ó, um malandro conhece o outro, mas um cara corajoso, um herói, também conhece o outro. E ele me achou um cara corajoso, um cara valente, e esse carisma, essa coisa foi, eu acho que terminou eu representando o mandato dele na Secretaria de Cultura. No início, ele tinha até um pouco de desconfiança, achava que eu poderia ser inexperiente. Em menos de um mês, em alguma inauguração ou outra, ele pegou e falou assim, olha, eu dei a Secretaria de Cultura para o Ditinho, mas ele matou no peito e saiu jogando com categoria. Obrigado. Que bacana. Tenho grande respeito. Para encerrar esse bloco, primeiro nós conhecemos da história do cidadão Ditinho. Seu nome? Benedito Augusto dos Santos. Bonito nome. Leonino. 30 de julho. Leonino. 52 anos, Leonino. Conhecemos a história do Benedito popular. Por que Ditinho? Você sempre foi pequenininho? Porque quando o Benedito nasce, ele é Ditinho. É Ditinho. Aí depois ele vira Dito, né? Dito. Depois ele vira Tio Dito. Tio Dito. E Vovô Ditão. Vovô Dito. Tu já é vovô também, né? Mas eu tô Ditinho aí. Com essa cara de menino aí, é verdade. Bom, conhecemos então a vida do menino Ditinho, do jovem Ditinho, que foi ajudante de pedreiro, auxiliar de tudo quanto é eiro que foi, não é? E venceu, é um contador, tem o CRC, contador formado. Orçamentista público. Orçamentista público, prestou concurso, passou, presidente de algumas sociedade, amigos de bairro, carnavalesco, não é? Presidente da Fundação Arte Cultura de Ilhabela. Presidente da Fundação Arte Cultura de Ilhabela. Fui presidente, onde eu trabalho hoje como contador. Ilhabela, hoje trabalha como contador. Agora, no outro bloco, porque eu vou chamar o comercial, e aí nós vamos querer saber, Ditinho, precisamos saber, por que você resolveu vir candidato a deputado estadual, que é um desafio muito grande, e queremos também saber quais são os seus projetos, se eleito for, o que você tem de plataforma de campanha política para que eu, na condição de eleitor, e todos os nossos ouvintes telespectadores possam analisar e, de repente, opinar por dar um voto de confiança ao candidato Ditinho. Daqui um pouquinho, os nossos comerciais, por favor. Caraguá é a cidade para você curtir o ano todo. Venha para o 13º Festival Caraguá Agosto e aproveite o melhor da nossa gastronomia. 44 estabelecimentos escolhem um prato especialmente para o evento e você tem a oportunidade de saborear e dar a sua nota. Participe do Caraguá Agosto, de 1º de agosto a 2 de setembro. Prefeitura de Caraguatatuba. Gente que cuida da gente. Vamos falar de balança. Balanças Vilela, do meu amigo Adriano. O Adriano é o novo empresário das Balanças Vilela. Aliás, é uma empresa com mais de 30 anos de tradição aqui em Caraguatatuba, não é? Era do tio do Adriano há 30 anos atrás, depois passou para o pai do Adriano, Zé Carlos. Zé Carlos agora tá velho, né? Aposentou, passou para o filho, que é o Adriano. Balanças Vilela. E ele falou, Parreiro, Balanças Vilela, nós não trabalhamos só com a marca de Balanças Vilela. Isso é um nome fantasia, Sim. né? Mas atende aí todo tipo, modelo de balança, máquina de cortar frios, equipamentos para açougue, supermercados, mercearia. Balanças Vilela está aqui em Caraguatatuba, na Avenida Rio Branco, número 591, no bairro do Indaiá, quase em frente ao cemitério. O telefone é 3883-9530. Olha lá o Adriano, olha lá, trabalhando, ó.
Balanças Vilela. O Adriano, ele também dá uma manutenção. Você faz um contratinho mínimo com o Adriano e ele faz a manutenção. O comerciante não pode, a balança não pode pesar menos, o consumidor levar mais. O consumidor também não pode levar menos com a balança pesando mais. Então tem que estar aferida. E daí o Adriano, tem um detalhe que precisa saber. O Adriano, ele é o único técnico no Litoral Norte credenciado pelo Inmetro. Todo o comércio, liga lá, Balanças Vilela, 3883-9530. Tem também o WhatsApp 97408-3433. Fala com o Adriano e você não vai ter problema com a balança do seu comércio, tá dito, tá bom? Bem, programa direto ao ponto aqui pelo canal 20 em HD, sendo transmitido também simultaneamente em tempo real, ao vivo, pela página do Facebook, Parreira Programa Direto ao Ponto, tanto que nós temos alguns telespectadores ouvintes aqui interagindo. Alzenir Pestana diz assim, é isso aí, amigo, estamos juntos, hein? Alzenir Pestana, um beijo, querida. Alzenir Pestana é uma mãe de família, uma empreendedora lá de Ilhabela, uma pessoa que tem empreendimentos, gera emprego e, acima de tudo, é uma pessoa religiosa que trabalha muito pelo bem social. Muito bem. Obrigado, querido. Então é uma empresária visionária e empreendedora. Não, e ela tem um coração imenso, ela ajuda as comunidades, enfim, ela interage com a social. Quem também está dizendo aqui, olá Ditinho, é a Sheila Mendes, que diz assim, olá Ditinho, vai em frente, capricha, grandes projetos, hein Ditinho? Capricha aí. E parabéns, amigo. Gente da gente, vai em frente. Olha aí, hein? Ah, tá. Quem respondeu agora, parabéns, amigo, gente da gente vai em frente, foi a Alzenir. A Sheila tá falando com você, grandes projetos, não é? E capricha aí, Ditinho. A Sheila é uma pessoa extremamente inteligente, ela é uma coaching política, então ela forma políticos, ela tem um currículo extenso de políticos que ela trabalhou, e que ela ajudou com que os caras tivessem uma postura, um comportamento, enfim. Ela é uma training ou uma coaching política, é uma pessoa que está de olho em mim, me acompanha diariamente. Onde está essa pedra preciosa? Ela é de São José dos Campos. São José dos Campos. Seja Isso. bem-vinda. Quem sabe um dia ela me dá o prazer de participar aqui do programa. Para você até entrevistar, ela tem muito para te passar. Acompanhada, claro, do futuro deputado Editinho. Você conhece Laurelise Ramos? Laurelise Ramos é uma jovem que faz parte é o meu sangue, minha ela família. diz assim, estamos juntos, pai, coração, olha que coisa linda, né? A Elise é uma jovem incrível, uma batalhadora, uma pessoa que trabalha também aí numa biblioteca. Estamos juntos, pai, isso mexe comigo. Tem 3 filhos, é uma guerreira, guerreira. Isso mexe comigo, porque quando minhas filhas falam, benção, pai, meu filho está nos Estados Unidos, tem um filho... Eu tenho minha filha Mariá também, que mora aqui no Canto do Mar, quero mandar um beijinho para ela, Mariá Berbel. Ela mora aqui no Canto do Mar e é uma pessoa extremamente inteligente. Diga-se de passagem, numa inscrição de 6.000 alunos, ela passou em primeiro lugar na ETEC na ocasião. Parabéns. É uma pessoa extremamente inteligente. Um beijinho, Maria. A Sheila Mendes está agradecendo. Obrigado, pessoal. Legal, Sheila, você é minha convidada, hein? Tá bom? Vamos lá, Ditinho. O que motivou você a vir candidata a deputado estadual pelo estado de São Paulo, mas em especial pela região aqui, Litoral Norte? Ok. Antes de 2008, quando eu participei das eleições, eu aprendi que não devemos virar as costas para a política. Não devemos ignorar a política, não devemos ficar fora dela, até porque somos obrigados a votar. Não há outro caminho de mudança para o país, para o estado e para os municípios, se não for através da política. Ignorá-la é uma ação não bem-vinda, por conta que o contexto sempre continua ruim se a gente não interceder para mudar. Então, diante das questões litorâneas que a gente ouve e essa busca das pessoas, quando eu fui secretário, para que eu pudesse interceder, intervir, me fez entender que assim como uma pessoa precisa de renovação na política, toda a região precisa. E a minha maior intenção é a renovação.
A renovação, ela só acontece se pessoas de fora da política entrarem para dentro da política, né? Então, a pessoa que... o que acontece é o seguinte, a política é feita para meia dúzia, né? E o Brasil, de 137 países no mundo, ele é o que menos acredita em seus políticos. 7% entendem que seus políticos só governam para ricos e 6% não acreditam em hipótese alguma nos seus políticos. Então, assim, é muito complicado esse cenário e depois de tudo que está acontecendo, existe esse apelo. Existe sempre um motivo interno seu. Sempre uma coisa assim que te cutuca. E as pessoas te dão 1000 conselhos para você não entrar. Fala, cara, você não precisa disso. Ditinho, você não precisa da política. Tá, o que motivou você a eu não preciso, o desafio? Eu não preciso da política, mas as pessoas precisam de renovação. Eu gosto, eu respiro a política, eu gosto, eu não consigo deixar de ouvir jornalismo. Você faz política em casa, né? Política de amizade, política social. A esposa, um filho, a filha pede alguma coisa, você diz, o papai vai comprar. Eu entendo que o Ubatuba precisa daquela acessibilidade melhor para não perder os seus turistas na época crucial de sua indústria funcionar, que é o turismo, assim como toda a cidade da região. O deslocamento de Taubaté para Ubatuba é complicado e isso perdura há meio século e não acontece nada. De Caraguá a Ubatuba também tem essa complicação, assim como que é de Ubatuba chegar em São Sebastião, que agora talvez seja aliviado pela questão portuária que deve ser ampliada e o alargamento da Tamoios. Agora você enxergando esta lacuna, se eleito for deputado estadual, você vai lutar para melhorar isso, o acesso lá da Dutra para Ubatuba? Veja. É isso que eu estou entendendo? Veja, a gente tem uma centena de ideias. Eu não acredito muito nesses livrinhos que os políticos fazem, aquele caderninho, aquela cartilha que vai levando, tal, como proposta, porque tudo aquilo pode ser alvo de pesquisa, nada é feito com o coração. Muitas vezes o cara faz uma cartilha daquela, nunca andou num circular, nunca pedalou numa bicicleta, né? Então, assim, é muito complicado. De repente, o cara não soube o que é cortar uma água, o que é faltar um gás, o que é, de repente, você olhar para a geladeira, abrir e ver aquilo vazio, e ver a injustiça social se proliferando diante da sua televisão. Você vê a má divisão de renda, né? 6 pessoas do país têm um orçamento financeiro maior do que 90% de todo o país. Então, assim, a desigualdade social é uma razão que eu quero intervir. Eu gosto Qual a sua bandeira? Quais são as suas bandeiras principais que alavancam a sua campanha? Então, eu tenho um partido. A bandeira do partido segue 5 bandeiras importantes, né? Essas 5 bandeiras importantes são a carga tributária do país. A gente entende que por conta dos impostos que pagamos e que nunca são devolvidos para a gente no conteúdo que a gente paga, essa carga tributária é feita para alimentar os gastos governacionais que são intensos, sabe? As mazelas de deputados estaduais, federais, senadores, todo aquele capricho que tem os gabinetes, eu acho que com muito menos pode funcionar. Basta ter vontade política. E você, se eleito, você trabalharia para a redução da carga tributária no estado de São Paulo? Eu acho que esse mecanismo de carga tributária... Por que que pagamos muitos impostos? Por que que a gente tem impostos incontáveis, que a gente nem sabe quais são, né? A gente tem aí uns mais claros, que é ICMS, IPI, IPVA, aí quando vai para o município, você tem IPTU, você tem ISS, etc. Então, eu entendo que tanto eles podem ser mais baixos, eles podem até existir, porque o governo vai precisar arrecadar, mas eles podem existir em menor escala, em percentual menor. E quanto mais o governo desperdiça com corrupção, com desvio de dinheiro público, de erário público, mais os impostos crescem e a gente é arrochado. Então, o alívio da carga tributária, sem dúvida, vai somar para o desenvolvimento do país, do estado, do município. Aí, temos a questão de perder os nossos jovens para o consumo de drogas. Temos que ter um trabalho de prevenção nisso. Temos que ter também uma bandeira do partido. Segurança pública, cada situação é um contexto. Agora ela está se deslocando das grandes metrópoles para a região do interior e, naturalmente, para o litoral. Como combater isso daí? Desenvolvimento tecnológico, né? Investimento em desenvolvimento tecnológico que o governo não faz. Não pensa, porque assim, se você imagina a nossa polícia
com as ferramentas de desenvolvimento tecnológico, a educação com atenção e desenvolvimento tecnológico dentro das salas de aula, e assim sucessivamente. Saúde, educação, o esporte, nossos jovens esportistas, eles têm talento, mas eles não têm incentivo para o esporte. Os nossos artistas, eles nascem e morrem nos barzinhos. Tudo isso pode ser administrado com boa vontade política. Claro que a gente não vai abraçar todas essas bandeiras e achar que vai realmente você vai prosperar nisso, porque você é um político sozinho, não é ninguém. Mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar. Na área da saúde, eu tenho 2 filhos que são especiais, né? Sim. Eu tenho a Laurinha, 16, e o Juninho, que faz aniversário hoje, parabéns. 24 anos. Parabéns, Juninho. Que tem uma síndrome, ele não fala, tá. Ele tem um comprometimento muito complicado com o quadro clínico dele, né? Os 2 frequentam a APAE, né? Uhum. E tem tantas outras pessoas individualmente ou pessoas jurídicas que olham para essa causa que realmente eu acho que ela precisa se expandir, ter intervenção de desenvolvimento tecnológico de medicina dos Estados Unidos, da Europa, aplicado de uma forma, em algumas questões, a gente viabilizar isso. Porque você pode melhorar o ser humano, você pode melhorar o caráter, você pode melhorar a formação, mas você pode reduzir aquele quadro clínico para melhor. Sim. Uma melhor qualidade de vida. Melhor qualidade. Então, assim, tem que ter sensibilidade política. Se ele não tiver humanismo, nada do que eu estou falando, essas intenções... Gente, a renovação política só vai acontecer da seguinte forma. A política hoje está feita para meia dúzia. Então, é muito comum nessa época você ver outdoor, carros adesivados, um monte de placas de caras, de rostos que você nunca viu na sua vida. Que vem aqui. Mas também você pode olhar... Chamados para quem aí você vai ver que o pai era prefeito, aí o genro se elegeu, de repente aí põe a filha, põe o sobrinho, e esse tipo de situação não é renovação. Por que não é? Porque o cara fica sempre de stand-by mandando na política. É uma política viciosa. Eu acho que é democrático qualquer um ser candidato, gente. Mas se a gente não tiver dentro desses caras que são gestores políticos, dessas pessoas que se predispõem a entrar na política e disposto a estragar toda a história. A minha história eu contei aqui. Eu não posso, gente, eu não posso passar por 4 anos de mandato, 8, e depois voltar para a região, passar por Ubatuba, Caraguá, Sebastião, escondido. E quando eu for atravessar a balsa, como é que faz? Verdade. Então, assim, a gente tem muito compromisso com a nossa história, com a nossa família, e essa questão de plataforma política, como eu disse, fazer uma cartilha e apresentar pode ser até bonito. E eu posso expressar aqui um monte de situações que prejudicam o desenvolvimento do país. Mas eu vou ter comprometimento social, eu vou ter sentimento, eu vou ter humanismo para poder atuar nisso. Eu vou chegar na Assembleia Legislativa diante de 94 deputados e ter a coragem de levantar a mão e tentar buscar com que as ideias da região do Litoral Norte possam ser abraçadas por nossos nobres companheiros, saber se eu vou chegar lá e me calar e sentar numa zona de conforto. E é disso que eu quero, nesses últimos 5 minutos do programa, que você fala, quais são as necessidades específicas que você enxerga que precisa o Litoral Norte. Você generalizou na questão de impostos, educação, saúde, e está tudo certo. Uma melhor qualidade de vida para todos os brasileiros, em especial do estado de São Paulo, mas nós queremos saber o que o Ditinho, se eleito deputado estadual, vai fazer especificamente e trazer para o Litoral Norte, que você entende que falta. Mas antes que você diga isso, olha, a Mara Castro está parabenizando você. Parabéns, Ditinho. Mara Castro, vovó Mara, uma jovem vovó lá da Água Branca, do bairro da Água Branca, uma pessoa muito guerreira, simples, humilde, muito guerreira, muito batalhadora. Obrigado pelo carinho, querida. Muito bem, que eu acabei apertando o dedo onde não devia. Como sempre, né, Luísio? Como sempre. E nós temos aqui um comentário. Meu Deus do céu, cadê o Oscar para me socorrer aqui, hein? Nós temos aqui um comentário
e é um comentário até extenso, e eu quero muito ler o comentário, porque aqui, ó, mais importante do que o candidato se expressar, se explanar, é o eleitor, é o nosso telespectador ouvinte entender. Então, de repente, eu tenho alguma pergunta ali para o candidato e você não pode se furtar a oportunidade de responder e esclarecendo. Enquanto o Oscar me socorre ali, o que você enxerga, Ditinho? Você é caiçara, natural de Ilhabela, cresceu em Ilhabela, apaixonado pela região do Litoral Norte. O que especificamente você traria para o Litoral Norte se eleito for deputado estadual? Mas antes que você responda, está aqui, olha, a nossa telespectadora ouvinte, a Juliana Horta, uma grande profissional, né? Sim. Jornalista, competentíssima. Quero agradecer a Juliana pelo carinho da sua audiência através da página do Facebook. Ela diz o seguinte: Ditinho, a única pessoa capacitada no Litoral Norte para atender toda a nossa demanda. Um homem do povo, sabe na pele das nossas necessidades, está sempre se atualizando e conversando com diversas cidades. Do Estado para nos representar dignamente no meio da política já desgastada. Ditinho é nossa esperança por não ser de família de políticos. Está novo e pronto para nos representar. Esta é a definição da Juliana Horta, do candidato Ditinho. Obrigado, Juliana. A gente sabe da sua competência, a gente sabe da sua formação jornalística. A gente sabe que você, acima de tudo, é do caminho do bem. Uma pessoa que, apesar de ter nascido numa família de pessoas com desenvolvimento cultural grande, mas você é uma pessoa extremamente sensível, que se incomoda muito com as pessoas que mais precisam, e você está sempre se aliando e buscando com que essas pessoas sejam auxiliadas em grandes momentos que eu já testemunhei. Muito obrigado pela participação, e é um orgulho ter uma pessoa tão gabaritada e inteligente como você, admirando a nossa simplicidade de ser. Mas não se engane, eu digo para os nossos telespectadores, nós não somos amadores, nós somos contabilistas públicos, orçamentários. Eu lido com o Ministério Público, eu lido com o Tribunal de Contas, câmaras municipais. Esse é o meu cotidiano diário como orçamentista público. Eu revelo para essas fiscalizações o que acontece numa gestão que incide em receita e despesa de um gestor. Né? Muito bem. É muito importante a isso. Poliana Souza diz assim: Ditinho, boa sorte nessa nova fase da sua vida, estamos juntos. E que Deus continue te abençoando. Poliana é uma pessoa que tem muito potencial, uma jovem de muito potencial. Eu trabalhei com ela na Secretaria de Cultura. É uma pessoa extremamente dinâmica e que tem um coração grande. Como servidora pública, ela é extremamente dedicada e muito competente. E é um grande orgulho ter pessoas dessa ordem de afinidade, de inteligência, envolvimento social, nos apreciando e nos elogiando. Obrigado. Muito bem. Agora nós queremos saber do candidato, o Ditinho, a deputado estadual pelo PROS, o que o Litoral Norte precisa que, se for eleito deputado estadual, você trará para o Litoral Norte, que você enxerga qual é a lacuna, aonde que está a rachadura, a fissura que um deputado estadual, como você, conhecedor profundo das necessidades do povo caiçara do Litoral Norte, traria para Ilhabela e Litoral Norte, se eleito for. Vamos lá. Nós temos de serviços prestados básicos, nós temos Electro, Sabesp e serviço de telefonia, por exemplo. Né? Nós temos as empresas e todos nós reclamamos diariamente do serviço da Sabesp. Sabesp é campeã de reclamação. Exatamente. Então o que acontece? O que nós não temos? O que nós não temos, gente? Posso falar para você? Eu vou falar. Pode falar. Nós não temos um representante na Assembleia Legislativa. Nós estamos órfãos de um representante na Assembleia Legislativa. Alguém que vai chegar no governador e bater no ombro dele. Alguém, por exemplo, quando você é eleito
deputado e você está na Assembleia, não importa mais partido, não importa mais o PROS, não importa mais PSDB, não importa mais nada. O que importa é o prefeito daquela cidade te procurar e você efetivamente bater nas costas do governador, perturbá-lo sobre a travessia de balsa, perturbá-lo se a operacionalidade do hospital regional não acontecer de forma satisfatória, você perturbar por conta da logística e por conta da logística que nós temos no litoral, perturbar sobre a questão da segurança pública, perturbar sobre o baixo investimento, que muitas vezes é culpa dos prefeitos também. Para ser um bom deputado, para um deputado agir na região, nós temos que contar com excelentes prefeitos. Prefeitos dedicados. Se você tiver um prefeito de má vontade, você pode ter um deputado muito atuante, mas não vai acontecer nada na sua cidade. Então você tem que fiscalizar o seu vereador, você fiscalizar o prefeito que você elegeu, falar para o seu prefeito esquecer que a eleição acabou em outubro de 2016. Para que ele não tenha perseguição, para que ele não seja uma pessoa de má vontade e governe para meia dúzia ou para aqueles que apoiaram eles. Se isso acontecer, um governo de boa vontade municipal, uma fiscalização da Câmara efetiva, um deputado com boa vontade, atuante, sofrido, cara que sente na pele e sabe o que é realmente, o que a grande maioria precisa, né? Aquele pessoal de uma renda mais comedida precisa. Ele tem que ter ousadia de chegar e fazer com que o governador dispense visibilidade para a nossa região. O que ganha um candidato local? O que ganha um candidato local? Na urna, quando ele é bem sucedido. Ele ganha visibilidade. As prefeituras e as câmaras locais ganham respeito através da eleição de um deputado na sua região. Veja, o deputado que vem aqui, como o J. Parreira citou, no paraquedismo, ele vem buscar, e é legal, eu não estou dizendo que não seja legal ele vir buscar, é democrático ele vir buscar seu voto aqui. Mas, na região que ele tem, ele desfruta de 2 milhões de pessoas. Ele desfruta de 800 mil, 900 mil votos que podem fazer 5, 6 deputados na região. Então, esses votos que ele ganha aqui é porque ele tem um compromisso na campanha anterior municipal com os seus vereadores de partido e com o seu prefeito, que tem obrigação, mesmo não querendo, de trazer o seu candidato aqui na televisão. Não anda na rua com o cara para não tomar porrada, né? Que se entrar na rua vai tomar pancada. Então não anda. Aí tira uma foto no gabinete e aí, nesse momento, ele vai lá na mesa do governador, diz que está tomando um café e resolvendo o problema da Dersa, resolvendo o problema da Sabesp, mas ele não passa de um cara órfão de um representante na Assembleia. E nós ficamos reféns, como munícipes, daqueles caras que vêm aqui em 4 anos buscar o voto. Gente, não vamos cometer mais esse erro. Entendam, eu vou sim. Eu vou dizer onde que eu vou. E onde já tenho um planejamento. Eu vou na região da Baixada Santista, vou no Vale do Paraíba, vou tramitar o nosso litoral norte. Aí você fala, mas você vai na região dos caras? Vou. Porque é um direito, como eu disse aqui, não é proibido, os caras venham aqui. Acontece que é o seguinte, lá eles têm grande possibilidade de se eleger. E nós temos uma mínima possibilidade. Para que a gente nos elejamos, para que a gente possa, de repente, representá-los numa situação como esta, por exemplo, eu entendo que tem que haver uma conscientização geral dos comerciantes. Você que é empreendedor na região, você que gera emprego e que você é acharcado pelo prefeito porque você não apoiou ele na última campanha ou apoiou quem perdeu para ele, mas você gera emprego. Se você não tem uma dinâmica de trabalho boa, se você não tem ali uma maior atenção do poder municipal, então a empregabilidade que está escassa no Brasil inteiro, mas já chegou ao litoral, aonde que os nossos jovens fazem faculdades e não tem o que fazer na vida. Ficam ali, agora me formei, tinha tanta esperança que ia progredir, ajudar meus pais, e agora eu estou formado, sou universitário, concluí o meu curso, sou bacharel e não tenho o que fazer na minha vida. Então todo esse contexto, principalmente na região onde mora, todo esse contexto aí pode tem ter, que sair. todo esse contexto pode ter uma intervenção de um deputado. Aí sim os projetos do deputado. Aí sim, na questão de cursos técnicos para melhorar aqueles que não podem fazer faculdade e a curto prazo você pode entrar no mercado de trabalho com uma formação técnica e ampliar sua possibilidade de emprego, né? Você pode, de repente, nós precisamos pensar, gente, na parte ambiental.
Nós somos cercados por florestas, rios não, cachoeiras e mares. E praias que traz para você que é um marinheiro particular, para você que tem seu quiosque na praia, né? Para você que, de alguma forma, se beneficia do fluxo de turista, nós precisamos de saneamento básico na região. Não adianta o cara ter um orçamento de royalties. Sabe o que é royalties? Vou explicar o que é royalties. Royalties é uma verba oriunda da exploração do petróleo, ok? Porque muitas vezes a pessoa fala royalties, mas royalties tem vergonha de falar porque não sabe o que é. Porcentagem. E você tem um percentual de 75% designado para a educação, 25% para a saúde. Saúde é saneamento básico. E são milhões. Com certeza. Não justifica, não vou dizer o prefeito, mas também sim, não querer fazer obras subterrâneas. Porque essas obras não dão voto, não aparecem. São cobertas, são asfaltadas, mas é o saneamento básico. É a garantia das cachoeiras, é a garantia das praias, é a garantia de menos impacto ambiental. Tudo isso nós podemos interceder. O apelo ambiental é grandíssimo. Tem muita situação que nós passamos. Tem a questão que mais atormenta a nossa vida, que é a saúde pública. O atendimento, a fila do remédio, né? O atendimento, a demora nas consultas, e aí depois o exame, que quando vem você já está curado por obra de Deus, talvez, né? Então, se tem muita situação. Se eu for falar aqui, poxa vida, o cara sabe dos problemas. Claro que eu sei, eu vivo o problema. Vai mais 1 hora de programa. Eu vivo o problema. Eu vivo o problema. Eu não tenho, infelizmente não tenho uma assistência médica. Eu sou pelo SUS. Eu vou no SUS, faço exame pelo SUS, faço consulta no postinho, cidadão, né? E assim, claro que a gente quer ter, mas a gente vê, quando vai no postinho, vê. Então, para poder, de repente, ter essa sensibilidade política, essa necessária humanidade no político, é importante que o político esteja no meio da população. Porque se ele não sofreu na infância, e ninguém pode crucificá-lo por ele ter nascido rico ou de um pai milionário, ninguém pode crucificar um político por isso. Claro. Mas então que ele saia e vá onde o povo está, que sente, tome um café, come um pão com manteiga ou com bolacha, com as pessoas. Não por demagogia, né? Não. Com sinceridade. O mais difícil, e também não só em época de campanha, não. É que o mais difícil não é só em época de campanha, não. É que o mais difícil hoje em dia é o político que já é eleito consegue tramitar em paz no meio da sociedade. Vocês não viram lá? A presidente da Croácia, não é porque ela sentou no meio da torcida e torceu para a sua seleção. Isso já é impossível para um prefeito, um presidente do Brasil ou latino-americano. É porque agora, se for o presidente do Brasil, vão matar ele na porrada. Porque mas ela, ele oferece um desgoverno para a população. Parreira, você sabe, ela ficou 10 ou 12 dias afastado do cargo de presidente, mas ela pediu para o seu RH descontar o salário dela nos dias que ela ficou lá na Rússia. E ela pagou o ingresso dos jogos que ela foi. Então, o presidente de Portugal é um cara que nasceu a 50 quilômetros de Lisboa. Ele pega e vai trabalhar de bicicleta, mas todos os dias ele vai à praia sozinho, sem segurança, dá 10 braçadas, volta e vai para o palácio trabalhar. Então, esse contexto de político é que a gente precisa. Eu acredito que o político, até por ele ser um representante público, por que ele tem que se esconder? Por que não andar ao lado dos seus verdadeiros empregadores, aqueles que lhe deram salário nas urnas? Então, eu não sei se eu não estou sendo técnico, eu estou falando uma linguagem simples. Tá muito bom, porque é esta linguagem que a população entende. Não é cheio de R's e S's aqui que vai mudar a opinião. Exatamente. Tem que ter conteúdo e estar bem fundamentado o seu projeto tal. Nosso tempo está rigorosamente estourado, a produção já está me cutucando lá que esgotou. Eu vou te dar 30 segundos para você deixar um recado para os nossos eleitores, em especial, claro, de todo o estado de São Paulo, mas em especial do Litoral Norte, porque eles devem votar no Ditinho para deputado estadual em 7 de outubro. Por todo esse contexto que eu contei, eu acredito que eu já me identifico com você, com a grande maioria eu me identifico, né? Eu sou uma pessoa que tem um relacionamento também com pessoas bem-sucedidas no empreendimento, no empreendedorismo. Como músico, eu frequentei hotéis 5 estrelas aos montões, né? Frequentei várias piscinas, mas o meu reduto realmente é ali onde eu moro há 52 anos,
nunca saí do meu endereço, na rua Benedito Marques Santana, 85, no Itaguaçu, lá em Ilhabela. E se deputado for, se Deus entender que isso está escrito, e eu tenho certeza que serei, eu vou estar sempre voltando para o litoral, minha casa é ali, eu vou ter que passar nas 4 cidades para chegar na minha casa. Então, gente, eu acredito que a gente só vai ter uma participação política efetiva e melhorada na região se nós tivermos esse agente político, deputado estadual, local. Aí os nossos prefeitos, nossos vereadores que estão ouvindo aí, vão ter mais acesso ao governo do estado e o governo vai se sentir muito mais incomodado e com uma atenção, com uma ótica muito mais direcionada, com muito mais tempo durante 4 anos de mandato ou até 8 para a nossa região através desse agente político que poderei ser eu se for da vontade das pessoas. Muito bem. E só complementando para encerrarmos o programa, uma das vantagens de nós elegermos deputado estadual e federal do Litoral Norte é exatamente pela razão pela qual o Ditinho disse aqui. Ele está há 52 anos no mesmo endereço. Você sabe onde ele mora e onde é a casa dele, não é? E depois é só procurar o deputado do Pronúncia no Olhar, está resolvido o assunto. E se não me achar, se não achar, meus filhos vão ter estar com problema. Tem um monte de filho aí, tá bom? Ditinho, muitíssimo obrigado, Deus abençoe, querido. Boa sorte. Então está aqui para todos nós analisarmos e apreciarmos a candidatura, o nome do Ditinho para deputado estadual em 7 de outubro. Eu quero antecipar que na próxima semana, dia 14, estaremos recebendo também uma candidata a deputada estadual, a Flávia Camargo. E como são 92 cadeiras, é isso de deputado estadual? 94 cadeiras, então tem cadeira para todo mundo, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao final de mais este programa, direto ao ponto, pelo canal 20 em HD, transmitido simultaneamente em tempo real pela página do Facebook, Parreira Programa Direto ao Ponto. Agradeço ao Ditinho, aos seus filhos, seus assessores que o acompanham, não é? Boa sorte para você nesta caminhada e tem espaço pelo menos para nós elegermos 2 deputados estaduais do Litoral Norte e sairmos da condição de órfãos, que nós não temos representantes na Assembleia Legislativa, nós não temos representantes no Congresso Nacional. Pense nisso quando você for às urnas, depois não se arrependa. Tchau, pessoal, boa noite, até a semana que vem. Fui!